Olá! Começamos na semana passada uma série de mensagens por tema Lições da Montanha e na primeira parte focamos sobre um princípio que está registrado na oração do Pai Nosso, que é o Reino de Deus. O Reino de Deus é um princípio espiritual, um valor extraordinário que afeta positivamente e transforma a realidade humana, seja ela qual circunstância esteja envolvida, seja ruim, péssima, Deus transforma a realidade. Deus transforma as circunstâncias. E hoje queremos trabalhar na segunda parte desse sermão e eu quero ler com você de novo o texto que é a base da nossa reflexão. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13, diz assim a palavra: Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O texto sagrado nos fala aqui num segundo valor, e esse segundo valor, para mim, é uma lição extraordinária, que é pensar em Deus como Deus de provisão. Ele diz, na nossa oração, devemos olhar para Deus e pedir para Ele o pão nosso de cada dia. Alguns chegam a argumentar que o Senhor não está falando aqui do pão que perece, mas do pão eterno. Eu penso que esse texto ele é tão rico que ele se aplica às duas perspectivas. É um Deus que nos supre de todas as questões que envolvem a espiritualidade ou os valores da eternidade, e é um Deus que nos supre para as necessidades desse tempo. É um Deus que nos faz ter condições de comer, de vestir, de morar, enfim, um Deus de provisão. A palavra diz aqui, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ao longo dos séculos e séculos, os seres humanos foram se transformando e em cada momento da história, uma face desse ser humano era mostrada. E a sociedade vai se organizando de tempo em tempo. Há momentos em que a fé foi centralizadora, mas no momento em que vivemos, há uma centralidade no humanismo. Basicamente, uma filosofia de vida que nos faz acreditar que toda a resposta que nós precisamos está em nós mesmos, que somos capazes como seres humanos de prover para nós tudo que nós necessitamos, sendo para nós mesmos, geradores de respostas. Mas a Bíblia diz que ao orar esta oração do Pai Nosso, o Senhor nos recomenda olhar para Ele como o Deus de provisão. Pai, nos dê hoje. Nos dê esse pão de cada dia, entra com provisão na nossa vida, supra as nossas necessidades. O texto nos convida a vivermos na dependência de Deus. Quando você olha para Deus como Deus de provisão, automaticamente está dizendo, Deus, eu decidi depender do Senhor. Quando você olha para você, você acredita que a provisão depende da sua força, da sua inteligência, do seu esforço, da sua coragem, Deus é descartado. E na verdade, mesmo em última instância, mesmo na sua ignorância, você e eu, mesmo ignorando essa verdade espiritual, nós dependemos de Deus. A Bíblia diz isto. No Evangelho de João, capítulo 15, a palavra diz que sem Ele, sem o Senhor, nada podemos fazer. Somos dependentes de Deus, conscientes ou não, somos dependentes de Deus. Mas a palavra nos chama a atenção para conscientemente olhar para Deus, para o trono de Deus e entender que toda a nossa provisão vem dele. Não somos geradores de respostas para nós mesmos. Por mais que haja em nós inteligência, capacidade de raciocínio, condições de resolução de problemas e conflitos, ainda assim há uma dependência de Deus. É Ele que é o Deus da nossa provisão. É o Deus que provê para nós o pão de cada dia, mas é o Deus que provê para nós também paz, alegria, gozo. É o Deus que provê para nós paciência, discernimento, sabedoria. É o Deus que provê para nós a capacidade de sermos honestos, transparentes nas relações. Esse Deus que é pão, que dá para mim e para você o pão nosso cada dia e que é ao mesmo tempo o pão da eternidade, o pão eterno, o pão vivo que desceu do céu, é o Deus que nos supre de todas as nossas necessidades. Às vezes não falta pão na sua casa, mas falta paz e você não consegue nem dormir direito. Às vezes não falta pão na sua casa, mas te falta alegria. Quanto tempo você não esboça um sorriso verdadeiro e espontâneo?
Não falta pão, mas falta harmonia nas relações, na sua família, todo mundo se entendendo com todo mundo. Às vezes não falta o pão, está lá, mesa farta, panela cheia, geladeira cheia, mas te falta uma sabedoria para lidar com conflitos que te aparecem no dia a dia. Em outras palavras, temos que entender que esse Deus que coloca pão à nossa mesa é o Deus que nos alimenta de todas as outras formas possíveis. É o Deus que supre, como eu tenho dito aqui, todas as nossas necessidades, como registra a palavra de Deus em Filipenses 4,19, texto riquíssimo: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Pensa numa necessidade. Pensou? Deus pode supri-la. Ah, pastor, mas essa situação para mim é algo vencido, não, nem de longe eu incomodaria Deus, porque isso é uma situação que não tem mais jeito. Essa necessidade não pode ser mais suprida. Pode. Toda e qualquer situação, Deus pode suprir. Ele é o Deus de toda riqueza, de toda graça, de todo poder, de toda glória, um Deus soberano que tem o prazer de suprir os seus filhos. Eu fico imaginando, quando me percebo como pai, provendo para os meus filhos as suas necessidades, cobrindo-os com o meu favor em todo o tempo. Eu perco noite de sono às vezes, preocupado com um filho que está com problema no colégio, com notas, ou mesmo uma enfermidade, ou uma situação difícil que ele está passando num relacionamento qualquer. Enfim, nós nos esmeramos como pais, e nós não somos bons, mas nós nos esmeramos, esforçamos como pais para abençoar nossos filhos. Nós somos provedores dos nossos filhos. Agora imagina Deus em toda a sua perfeição. Esse Deus que criou os céus e a terra, que pensou em detalhes na criação, um Deus que planejou tão ricamente o universo, que tudo funciona de forma harmoniosa, é o Deus que quer cuidar da sua vida. Então, ao orar e ao pedir que você precise do pão de cada dia, como a palavra diz, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, entenda que ao orar assim, está dizendo: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Deus que pode suprir todas as minhas necessidades. A palavra diz, inclusive, para você não ficar ansioso por coisa alguma. Para que morrer de ansiedade e preocupação, se em última instância Deus está cuidando de você? E ficamos preocupados com o que comer, com o que vestir, onde morar, enfim, como vamos suprir as nossas necessidades. O Deus que cuida da erva do campo, do pássaro que voa, é o Deus que cuida muito mais da sua vida. Coroa da criação de Deus como você é, um ser humano, e mais semelhança dele, a essa criatura extraordinária que é o ser humano, Deus dedica todo o seu amor, toda a sua atenção. Portanto, em nome de Jesus, entenda que nessa lição da montanha, Deus quer nos ensinar que Ele é o nosso Deus da provisão, o Deus que nos supre de todas as nossas necessidades. Que Deus nos ajude a compreender isto e a usufruir desse benefício extraordinário que Ele tem para mim e para você. Em nome de Jesus, que isso seja uma realidade em nós e entre nós. Amém e amém.